Pode começar, pessoal, já está gravando. Ivana, começa? Pode ser. Boa noite, companheiras. Nós somos o coletivo Mulheres em Luta, da Prefeitura de São Paulo. Estamos aqui para apresentar uma reunião-debate com a presença das companheiras que estarão discursando, né? Fugiu a palavra. Estarão debatendo conosco aqui a questão das mulheres trabalhadoras da cidade de São Paulo, né? Mulheres em geral, junto nesse contexto de pandemia, e a questão do machismo dentro dos sindicatos, né? Meu nome é Ivana Heraclide, eu sou servidora pública da Prefeitura de São Paulo, estou como secretária acadêmica do Unicel, dentro da Prefeitura, é uma unidade que oferta cursos de formação e graduação para servidores públicos e comunidade periférica. Nós estamos aqui para essa discussão e que seja um excelente trabalho e contamos com todas vocês e que seja o primeiro de muitos. Janaína? Isso aí, Ivana. Boa noite, companheiras, companheiros. Sou Janaína, sou professora da Rede Municipal de São Paulo há 21 anos. Sou militante sindical pela unidade da oposição no SIMPEM. E esse encontro, ele foi pensado a partir de algumas discussões no grupo de mulheres que surgiu dentro do comando de greve dos funcionários públicos de São Paulo. E nós estamos em greve aí há mais de 60 dias, em defesa da vida. Estamos aí com uma pauta bem grande de reivindicações, né? Uma delas é acesso ao ensino remoto, as crianças que têm. Temos a questão da vacina e das condições sanitárias adequadas nas escolas, né, que sabemos que não tem. Esse debate acerca do machismo, ele surgiu, né, dentro do comando de greve. A partir dele surgiu esse grupo de mulheres que se propôs a fazer alguns debates sobre o machismo. E é importante dizer que esse assunto, ele é fundamental que se faça esse debate em qualquer espaço que ocupemos, né? Seja no nosso espaço de trabalho, seja na militância, seja no boteco, no bar com os amigos e amigas, né? Porque o machismo está presente na sociedade, assim como o racismo, a LGBTfobia, assim como todas as opressões, né? Então, elas fazem parte, esse debate contra todas as opressões, elas fazem parte de qualquer espaço que ocupemos, né? Então, nós não podemos nos furtar desse debate. Então, eu saúdo aí a mulherada da Penha pela iniciativa. Temos também algumas propostas de formação sobre machismo, principalmente dentro do movimento sindical, que a gente sabe que é muito presente, né? Então, nós, que somos de uma categoria, nós, professoras, somos de uma categoria que é majoritariamente feminina, né? Raramente, ou temos poucas, que ocupam, por exemplo, lugares de poder, né? Lugares de liderança, na verdade. Então, são debates que a gente precisa fazer. Se nós somos majoritariamente mulheres, por que que temos, em sua maioria, homens, por exemplo, liderando sindicatos, porque temos homens na liderança dos movimentos, enquanto as mulheres, muitas vezes, desempenham papéis secundários na luta. Então, o que a gente precisa, o que a gente quer e a gente luta é por essa igualdade e que homens e mulheres lutem juntos, né, ombro a ombro, lado a lado, que a gente combata qualquer tipo de opressão. E é isso. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas.
A gente vai começar os trabalhos. Nós temos duas convidadas, a Marcela Azevedo, que é trabalhadora da saúde, é militante do Movimento Mulheres em Luta. Temos a Marlene Furino, que é trabalhadora metroviária, militante da Marcha Mundial das Mulheres. Para quem chegou depois, a dinâmica vai ser assim. São 15 minutos para cada companheira, né, falar um pouquinho sobre a questão do machismo no movimento sindical. Depois a gente vai abrir para as intervenções e perguntas, 3 minutos cada pessoa. E aí a gente pensou mais ou menos, estourando 15 inscrições, porque senão a gente vai se estender muito no tempo. E, por fim, as companheiras Marcela e Marlene terão mais 7 minutos para responder e finalizar os trabalhos. Tudo bem? Então, vamos lá? Só salientando que as inscrições são pelo chat, tá, gente? Para a gente poder pegar a sequência certinho e não pular ninguém. Sim, sim. Obrigada, Ana. Então, podemos começar pela Marcela? Tudo bem? Então, vamos lá, Marcela. Tá bem, boa noite, gente. Estão me ouvindo? É que eu não estava conseguindo aqui acompanhar. Então, boa noite, já fui apresentada, sou Marcela, sou trabalhadora da saúde, faço parte do movimento Mulheres em Luta e também da CSP com Lutas, né? Eu queria já agradecer o convite e saudar as companheiras e os companheiros, né, por essa importante greve no momento que a gente está vivendo, né? A gente está aí, acabou de ser aprovado o PL que torna a educação um serviço essencial, permitindo o retorno às aulas, né, presenciais, e é muito importante essa greve que já está há 60 dias, que se fortaleça e, de fato, resista, né, a mais esse ataque ao conjunto dos trabalhadores, em especial as mulheres. Esse contexto de pandemia, ele evidenciou para nós uma série de problemas que a gente já vinha enfrentando, né? A explosão dos casos de violência doméstica, os feminicídios, a morte de muitos profissionais da saúde, que em sua maioria também são mulheres, assim como na educação, pela falta dos EPIs, pela falta, né, de uma política consequente aí do governo Bolsonaro e também dos governos estaduais, locais, para garantir a vida desses trabalhadores. A gente está no país que mais morreram mulheres grávidas, né, e parturientes por conta da Covid, então se evidencia a hipocrisia que a gente enfrenta cotidianamente, né, quando setores falam que são a favor da vida, e a gente vê nessas horas que vida, né? Não é a vida das mulheres trabalhadoras que eles são a favor. E o discurso do Bolsonaro, né? A gente já vem de um tempo enfrentando esse governo, né, no seu projeto, desde o Ele Não, de toda a mobilização que as mulheres tiveram à frente. Mas o Bolsonaro, ele expressa o seu ódio às mulheres e a reprodução de todo tipo de opressão, não só no seu discurso, né, que a gente já vem combatendo, mas principalmente na prática, né, na não implementação de políticas para os setores oprimidos, né, na não garantia de aplicação do orçamento já tão reduzido que a gente tem para essas pastas, que se reverta isso em política pública, como foi o caso do setor LGBT, que em 2020 não teve um centavo investido em política pública, né? Para as mulheres foi um pouquinho mais de 50% do valor que se tinha orçado. E isso se reflete também, né, durante a pandemia, em mortes, em violência, né, em vulnerabilidade desses setores que ficaram ainda mais expostos com a falta de políticas que pudessem minimizar esses problemas. E por que eu estou falando tudo isso, né? Eu estou falando tudo isso porque quando a gente fala de enfrentar o governo, de enfrentar esses ataques, eu falava ainda há pouco do PL, mas a gente pode falar de todos os ataques que estão acontecendo, privatização dos Correios, que foi acelerada, né? Reforma administrativa, a troca aí de favores, né? Que está se fazendo com auxílio emergencial
em relação a direitos trabalhistas. Tudo isso requer uma resposta unificada da nossa classe, né? Requer que homens e mulheres da classe trabalhadora respondam a isso. E aí, quando a gente tem a reprodução do machismo e de todas as outras opressões entre nós, fica muito difícil conseguir essa unificação para enfrentar esses ataques que já são tão grandes, né? A gente entende que, inclusive, as entidades sindicais, elas devem tomar o tema da luta contra as opressões no seu dia a dia como parte das suas tarefas. Mas isso também fica difícil quando a gente tem, dentro desse espaço sindical, a reprodução do machismo, né, e coloca esse espaço como um espaço hostil para as mulheres, né, como um espaço que não é naturalmente, que naturalmente não deveria ser ocupado pelas mulheres. Quando se reproduz isso, né, se desloca para esse espaço, que deveria ser um espaço de fortalecimento, muitas barreiras, né, para que as mulheres, de fato, consigam tanto romper, né, com a sua condição de opressão, no sentido de ter consciência dessa opressão, quanto também de conseguir avançar no enfrentamento dos ataques comuns à classe, mas, sobretudo, às mulheres trabalhadoras, né. E aí, a gente acompanha, inclusive, pelos números, né? Tem algumas pesquisas que apontam, que acompanham a taxa de sindicalização, por exemplo, né? Dos setores e por mulheres e tudo mais. E aí, em 88, a gente tinha uma porcentagem de mulheres, né, sindicalizada que era ali na faixa de uns 16%, né? E em 2006, a gente tem um aumento significativo dessa taxa de sindicalização, que gira em torno de 40%, né? E isso acompanha, obviamente, a entrada das mulheres com maior peso nas atividades, né, da economia, enfim, nos diversos setores aí de trabalho, enfim, tudo mais, mas reflete ainda, né, um número bem menor de participação de mulheres em relação aos homens, né? Os homens ainda são, em 2006, 60%, né? Eu tentei encontrar dados mais atuais disso e eu não encontrei. Então, até a falta de dados sobre a participação das mulheres no espaço sindical, ela também já é um reflexo, né, de como que não é dada devida importância à nossa presença nesse espaço. E aí a gente vê também que em 2019 a gente teve uma grande taxa de diminuição de sindicalização de um modo geral no país, né? Diminuiu significativamente. Em 2018, dados do setor público, né? 25,7%, e em 2019 isso reduziu para 22,5%. Existem vários elementos que contribuem para isso, né? A reforma trabalhista, que, embora focasse mais no setor privado, acaba refletindo também no setor público, e aí, de um modo geral, essa taxa de sindicalização, ela tende a cair, porque a gente também viu crescer o desemprego, né, de lá para cá, veio aumentar esses índices. Um dado interessante, né, que a pesquisa coloca no setor de transportes, também diminuiu essa sindicalização por conta da entrada dos motoristas de aplicativo, né, então, uma categoria extremamente precarizada, né, que trabalha como os empreendedores, mas que, na verdade, não tem direito algum, inclusive não tem o direito de se organizar sindicalmente, né? Então, isso vai tendo reflexo nessa organização sindical. E aí, por que eu falo isso, né? Porque esses dados, eles trazem para a gente já dificuldades que estão se enfrentando na organização dos trabalhadores no país, né? A burguesia, os governos vêm atacando paulatinamente, inclusive, essa possibilidade da gente se organizar sindicalmente. E aí, para as mulheres, essas barreiras, elas são ainda maiores, né? Elas são colocadas desde a sua entrada no mercado de trabalho, né? Então, a discriminação que a gente sofre já no local de trabalho, né? Com a nossa localização, com as jornadas mais extenuantes, com o assédio no local de trabalho, tanto o assédio moral quanto o assédio sexual, né, que reforça a nossa submissão, né, digamos assim, nesse espaço. A dupla jornada de trabalho que as mulheres têm que assumir, a pressão familiar, né? Então, a família, quando uma mulher se aproxima do mundo sindical,
há uma cobrança muito maior em relação, né, da sua família, em relação ao que ela está fazendo nesse espaço, o que ela procura nesse espaço, por que ela está ali, sobretudo porque é um espaço onde tem mais homens, né, e logo se coloca em xeque que essa mulher está ali por fins sexuais e não por fins políticos ou de interesse da sua melhoria de condições de trabalho. A questão também, né, de que as mulheres elas têm vínculos de trabalho menos consolidados, então são as primeiras a serem demitidas. A gente está vendo agora, né, durante todo esse período de combinação da crise econômica com a crise sanitária, as mulheres são as primeiras a serem demitidas, estão entre a maioria no setor, aí entre a população desempregada, né? A gente está acompanhando a greve das fornecedoras da LG, né, que são três fábricas, a Santec, a Blutec e a 3C, que são maioria, né, de operárias mulheres e que vão agora perder os seus empregos por conta do fechamento da LG, né, do encerramento das atividades da fábrica de Taubaté, e é o impacto direto sobre as mulheres trabalhadoras. São elas que vão perder o emprego, são elas que não têm sequer a garantia de uma indenização, né? Pode ser que a fábrica feche um acordo com os seus trabalhadores diretos e as terceirizadas fiquem a ver navios. Então, são essas mulheres, né, que a gente está falando que, além de tudo isso, ainda rompem, né, essas barreiras para chegar ao espaço sindical. E aí, quando chegam no espaço sindical, quando conseguem, né, superar essas barreiras de alguma maneira, ou conseguem ver que essas barreiras, né, devem ser motivo para que elas se organizem para lutar contra isso, no espaço sindical ainda, né, se encontra a reprodução de grande parte dessas ideologias, né, da ideia de que as mulheres não são seres políticos, né, não têm a capacidade de elaborar politicamente uma política para a categoria, de dirigirem, né, uma greve, uma assembleia, ou uma comissão de base, ou um comando, enfim, né, todas as atividades aí que estão relacionadas à vida sindical. As mulheres são sempre menos apostadas para cumprir esse papel, né? Elas chegam no mundo sindical e, normalmente, o que é disponibilizado para essas mulheres são aquelas atividades que se acha serem naturais das mulheres, de organização, de secretariado, né, de fazer a parte de infraestrutura das atividades, mas não de estar à frente, né, conduzindo, dando voz a uma categoria, mesmo quando essa categoria é de maioria de mulheres, né? A questão, né, da objetificação das mulheres, então, você chega no espaço sindical e você ainda é vista como um objeto sexual, né, ou seja, aquela que está ali para satisfazer sexualmente os companheiros que estão ali, né, ou com aquela visão, né, que é tão degradante quanto, né, que fala, tem aqui uma mulher para embelezar o ambiente, né? Tem aqui uma mulher que é a flor da mesa, né? Que está agraciando o espaço. Então, são essas falas que parecem ser muito cordiais, né? Com a nossa presença, mas que, na verdade, estão nos reduzindo a um objeto decorativo naquele espaço e não, né, respeitando o nosso papel político de estar ali, né? Do nosso entendimento do porquê aquele espaço é importante. E essa relação, obviamente, né, dentro de qualquer esfera que tenha relação com algum aspecto de poder, ela também está relacionada com você garantir poder, né? Então, o processo de burocratização dos sindicatos, ou seja, né, de apego àquela estrutura, às pequenas benesses que aquele espaço te dá, ele é um elemento que, digamos assim, é tipo um imã, né? Para você, quando você tem um processo de burocratização, é muito mais fácil você ver reproduzido o machismo e outras opressões, porque é uma forma também de garantir esses privilégios, né? De relacionar privilégios para quem já está no poder, né, falando bem do ponto de vista desse espaço, né, que a gente sabe que
o elemento de classe aí ele é muito maior, mas naquele espaço você acaba colocando as mulheres num papel de inferioridade também quando se trata dessa disputa de poder. Só uma coisa, eu não sei como está o tempo, não sei onde vai falar, se é no chat ou se é... Falta 2? Tá, beleza, que eu tava na dúvida aqui. Então, vou tentar já ir finalizando. E aí, nesse sentido, a gente acaba tendo também, né, uma falta de política para atrair as mulheres a esse espaço, né? Se tem um olhar sobre o conjunto dos trabalhadores, as diversas categorias, como algo homogêneo, né? Você olha, você fala, aqui existe uma pauta salarial, existe uma pauta da greve sanitária, vamos dizer, né? Falando agora aqui da educação, que é a categoria que está aqui mais organizada, essa é a pauta da greve. Então, todo mundo tem interesse nisso. Ok, todo mundo tem interesse nisso, mas se você for olhar para a condição das mulheres que estão fazendo essa greve, né, que estão fazendo o trabalho remoto com os filhos em casa, tendo que também acompanhar as atividades desse filho, tendo que fazer as suas tarefas domésticas, tendo que cuidar de pessoas doentes em casa, é muito diferente. E aí não há uma política, né, do sindicato, das organizações, seja ela qual for, oposições, enfim, que olhe para essa realidade de maneira diferenciada e busque responder, dialogar com essa realidade. Né? E quando a gente não faz isso, a gente está excluindo, porque se você apresenta uma proposta homogênea, né, que é isso, ela vai atender a uma parte da classe, a uma parcela da categoria, não vai atender a todo mundo. Então, essa parte que não é atendida não se sente envolvida nesse processo, né? Então, também o baixo índice de sindicalização das mulheres tem a ver com a ausência de iniciativas que façam com que elas percebam que aquele é sim um espaço para elas, que aquilo ali vai responder aos interesses dela de alguma maneira, de maneira mais específica, né, e mais imediata até, né, na maioria das vezes. Então, isso é fundamental. E aí, para eu fechar, para não passar aqui do tempo, acho que o desafio ele é muito grande, né, para as organizações sindicais de um modo geral, porque a gente tem como premissa só conseguir garantir a nossa vitória, que não é simplesmente uma vitória numa greve, mas é uma vitória de transformação da sociedade. O nosso objetivo enquanto classe trabalhadora é acabar com a nossa condição de opressão e de exploração. A gente só vai conseguir isso unificando a nossa classe, mulheres e homens. Né? Então, o desafio ele é muito grande. E aí, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa, primeiro, tomar essa luta como um princípio, né, um princípio das nossas organizações. É necessário que a gente coloque a luta contra as opressões acima das disputas políticas, por exemplo, né, que a gente não tome a tarefa da luta contra a opressão como uma forma de barganhar também nesse espaço disputas políticas, porque aí a gente perde muito. Independente, né, de quem vai vencer essa disputa política, de conjunto a classe perde muito quando a gente trata esse tema de maneira negligente, de maneira utilitarista, né, vamos dizer assim. Segundo, a gente precisa ter um caráter classista, a gente precisa delimitar de maneira muito bem definida a nossa diferença com as mulheres da burguesia, com as mulheres que estão no governo representando a sua classe, né, porque não podemos gerar ilusão. É tão difícil com que as mulheres rompam todas essas barreiras, cheguem no espaço sindical, enfrentem as dificuldades do espaço sindical, para cair na armadilha de se iludir achando que a luta das mulheres ela é igual, né, de conjunto. Não é. A gente sabe que todas as mulheres são oprimidas, mas existe uma parcela das mulheres que se aproveita dessa opressão para superexplorar a outra parcela das mulheres da classe trabalhadora. E, por fim, a questão de que os homens também precisam ser parte desse processo. Né, precisam não só estar nos espaços em que se discute isso, mas precisam ser ativos, sair da passividade de que, de fato, né, os homens são machistas, então eu só apoio. Não. O fato dos homens da classe trabalhadora serem machistas exige deles, inclusive, que eles sejam muito mais ativos na compreensão do que significa isso e em buscar enfrentar essa reprodução do machismo cotidianamente, né? Para aí sim não apoiar, mas também fortalecer as mulheres que estão ao seu lado, garantindo com que elas estejam na vanguarda do processo, mas que caminhem juntos também em todas as lutas e tarefas que estão colocadas para a gente. Então, acho que já acabou meu tempo aí, só para a gente iniciar o debate.
Muito obrigada, Marcela. Muito bom mesmo. Trouxe várias questões, reflexões, e uma delas que eu acho que é primordial da gente não perder assim, de vista é a questão de classe, né? A gente não pode, inclusive, porque a elite agora está se apropriando das pautas identitárias, né? Então, nós temos aí todo o movimento feminista, mas que ele não é nosso, não nos pertence, né? Então, muito obrigada. Então, Marlene, com você agora. Bom, boa noite. Bem feliz de estar aqui, de poder compartilhar com vocês, contribuir com essa discussão tão importante, né? E agradeço o convite e parabenizo pela iniciativa. A companheira já me apresentou brevemente, só um complemento, até porque a maioria que está aqui são mulheres, né? Então eu acho bem bacana estar partilhando com vocês um pouquinho mais dessa minha trajetória, né? Eu tenho 53 anos, sou mãe do Sérgio, companheira de lutas e de vida do Eduardo, e sou militante da Marcha Mundial de Mulheres e metroviária. Vou fazer 30 anos de companhia do metrô de São Paulo agora em junho, e nesse período, a maior parte do meu período de trabalho foi como sindicalista, dirigente sindical, ativista, cipista, enfim. Aí os órgãos de representação da classe trabalhadora da categoria. Queria, então, dizer que a minha experiência de vida, né, essa minha experiência de vida e a militância feminista na Marcha Mundial de Mulheres, é que eu vou estar compartilhando aqui com vocês para tratar desse assunto que, como eu disse, entendo super importante, que é o machismo no movimento sindical e a questão do feminismo, que entendo que é uma ferramenta importante para combater esse machismo e para transformar o mundo em outro mundo, né? Primeiro, eu gostaria de aplaudir o trabalho que os profissionais da educação, de maneira geral, vêm fazendo na questão do combate a essa política de morte que está estabelecida no nosso país, né? É muito importante o movimento de luta de vocês, e como a Marcela já disse, né, com todos os ataques, né, agora mais esse PL 5595, que vem para atacar, enfim, tem ataques por todos os lados, né, ataques a todas as lutas, ataques a todas as conquistas, né, as conquistas que foram conseguidas com muita luta e muito tempo de luta, né, e eles continuam atacando todos os espaços o tempo todo, mas me solidarizo e parabenizo o movimento de vocês, que é um movimento pela vida, porque, afinal de contas, as escolas precisam ser sinônimo de vida e não de morte. Não dá para aceitar isso, e já que nós não temos um governo que cuide do seu povo, é importantíssimo que os organismos de classe e quem se preocupa com a vida defenda a vida, né? A gente sabe que o mundo do trabalho, ele vem sofrendo mudanças, assim, estruturais, né, e definitivas, né, e aí, em todas as áreas, os movimentos sociais, sindicais, enfim, eles estão tendo que reinventar a luta, né, o tempo inteiro, conversando, pensando, a pandemia, muita coisa virtual vem acontecendo, e, por outro lado, também, né, brigando para, pelo menos, conseguir algum tipo de sustento para esse povo que tem que se expor todos os dias e para eles não teve opção, né. O machismo, ele é cultural. O mundo é machista, né, infelizmente, né, nesses nossos tempos, isso traz um elemento pior ainda para esse nosso mundo já tão difícil que nós estamos vivendo. E se o mundo tem, a nossa sociedade tem essa característica, né, ela é patriarcal, ela tem o capital como seu Deus, né, enfim, o sindicato não foge à regra,
é uma instituição e é um espaço reflexo dessa sociedade machista que a gente tem, né? Não tem como combater machismo no meio sindical se esse combate não se der na sociedade como um todo também, né? Não existe como fazer isso de maneira separada, mas é óbvio que todas as entidades, elas têm a sua tarefa para cumprir, né? Até porque são tarefas que tratam de sujeitos e sujeitas específicos, que tratam de categorias específicas, né? Então, o sindicato, ele tem que cumprir o seu papel de estar trazendo o conhecimento e trazendo a informação para que esses sujeitos e sujeitas possam escolher, para que eles possam mudar a sua vida e para que eles possam mudar o mundo, mudando a sua vida, né? Paulo Freire, inclusive, dizia muito isso, né? E diz na voz de várias pessoas o tempo inteiro. Na marcha, a gente costuma dizer que a gente pretende luta para mudar a vida das mulheres, para mudar o mundo, e luta para mudar o mundo, mudando, assim, a vida das mulheres num só movimento. Porque é a pura verdade, né? Numa sociedade em que o mundo do trabalho não entende que a classe trabalhadora tem dois sexos, né? Tem homens e mulheres, né? Que não entende que se a classe trabalhadora tem homens e mulheres, todos têm que ser respeitados do mesmo tamanho, né? Que tem que ter os mesmos direitos, né? E que não entende que isso é condição fundamental para que a gente consiga fazer a luta de classes, para que esteja todo mundo junto, que não entende que o mundo do trabalho e as empresas se aproveitam dessas divisões que acontecem na vida das pessoas para impor a sua lógica, para que o mundo continue sendo o que ele tem sido, para que as opressões continuem existindo. Todas as vezes que a classe trabalhadora está dividida, ela tem menos força. Então, assim, fundamental mudar a sociedade em que a gente está vivendo. Os sindicatos, como a Marcela falou, e foi bem legal ela colocar essa contextualização de dados, né, e um pouquinho dessa atualidade que a gente está vivendo, a gente precisa ter mudanças na burocracia, foi o que ela falou também, né, tanto das entidades como de maneira geral, né, as entidades precisam ser horizontalizadas, né, elas precisam ter uma outra composição, essas hierarquias que a gente tem, esses jeitos de tratar as entidades sindicais que a gente tem, como a companheira falou quando abriu esse debate, a gente tem sindicatos, por exemplo, que tem majoritariamente mulheres, e que as suas representações são masculinas e continuam sendo. Então, assim, na minha experiência, a história mostrou que as mulheres vieram aí nos anos 70, 80, criando mecanismos como secretarias, coordenações, né, grupos de mulheres para estar discutindo as questões, mas é preciso mais do que isso, do meu modesto ponto de vista, né? É preciso que essas comissões, elas consigam influenciar as suas categorias e que as suas categorias, pela influência, pelo debate, pela publicidade dessa necessidade de mudar o mundo, de ter um mundo mais justo, um mundo mais igualitário, um mundo onde todo mundo caiba do mesmo tamanho, que com essa publicidade elas consigam que trabalhadoras e trabalhadores também, mas principalmente as trabalhadoras, entendam que elas precisam lutar para que nas pautas sindicais, para que nos lugares onde está escrito que tem que ser feito, os direitos sejam respeitados, para que se consiga garantir que as mulheres não sejam desrespeitadas, que esteja escrito em algum lugar que isso não pode acontecer e que as pessoas vão ser punidas. Porque é tudo muito genérico, muito do lado do que a sociedade patriarcal e machista pensa. Marcelo já falou disso em alguns momentos. Nossa sociedade está estabelecida de uma certa forma.
né? Então, assim, entendo que é fundamental que a gente materialize essas questões nas pautas, nas discussões, o tempo inteiro. E traga essas mulheres para estar discutindo essa mudança de mundo, e não só para estar discutindo nos momentos sindicais. Porque os momentos sindicais, como a Marcela também já disse, e é fato, a gente sabe disso, na maioria das vezes, as mulheres, se elas tiverem que escolher das duplas, triplas e, às vezes, mais jornadas que elas têm, porque muitas ainda estudam, né? Eu mesma, hoje em dia, depois que não participo mais do sindicato, voltei a estudar, porque não dava tempo de fazer isso. Muitas mulheres fazem isso. E aí você gera mais jornadas ainda. Mas ok, porque a gente está correndo atrás. Só que, se você tem que escolher entre correr atrás, entre cuidar da sua família, porque a divisão do trabalho doméstico e de cuidados, ela, na maioria das vezes, não é feita. Então, se você tem que escolher, na maioria das vezes, você não vai escolher fazer uma militância sindical, embora essa militância sindical ela esteja relacionada com a sua vida e com o sustento da sua vida. E ela devesse, né, por ideologia, ser uma coisa de prioridade na sua vida, porque, afinal de contas, ela trata do teu sustento e daquilo que você vive diariamente, do teu território de trabalho diário. Mas, na maioria das vezes, as mulheres têm que escolher, porque elas são sobrecarregadas que elas escolhem. E, na maioria das vezes, não vai ser essa escolha. E, talvez, isso seja um dos motivos que explica os dados que a Marcela traz também, da pouca sindicalização e da diminuição das sindicalizações das mulheres, né? Então, assim, a gente costuma dizer que não existe homem que não é machista, porque a sociedade é machista, né? Existem homens que têm comportamentos diferentes, mas todos eles, de alguma forma, são beneficiados pela sobrecarga do trabalho das mulheres. Todos eles. Então, assim, se eles conseguirem, né, aos poucos, pela nossa luta, perceber que eles precisam obrigatoriamente, e que a gente consiga também que o Estado, de maneira geral, os governos, de maneira geral, entendam que essa sobrecarga de trabalhos domésticos, de cuidado, ela é uma coisa que tem que ser dividida com toda a sociedade, que a gente tenha espaços para dividir essa sobrecarga, porque, afinal de contas, vamos partir de casa, né? Em casa, todo mundo tem responsabilidade pela casa. Deveria ser natural, certo? Eu moro numa casa, eu tenho que cuidar daquela casa. E aí, tem alguns lugares no mundo, como na Europa, por exemplo, que em alguns lugares eles começaram, há uns anos atrás, a fazer um movimento de ter casas menores, né? E essas casas menores, para justamente ter menos trabalho, e para que todo mundo pudesse dividir o trabalho, e as pessoas, elas não tivessem que contratar uma outra pessoa, que geralmente é uma mulher que vem para fazer esses trabalhos, né? E pior, né, a estatística mostra que, na maioria das vezes, uma mulher e uma mulher negra, então uma opressão em cima da outra opressão, né? Então, esse movimento acontece em alguns lugares do mundo, mas em outros, como aqui, tem muitas famílias, principalmente as mais abastadas. A gente viu essa semana matérias que demonstraram que as pessoas estão prendendo as suas empregadas dentro de casa. Teve gente que ficou 1 ano dentro de casa. Então, assim, é totalmente absurdo como é que está concebida essa tratativa nessa nossa sociedade. Então, a gente tem que mudar esse olhar, e aí é muita luta, né? Porque tem algumas iniciativas, como, por exemplo, a questão da paridade, que algumas entidades conseguem ter, né? Que não é o caso, né, da maioria de vocês, né? Mas, enfim, a paridade, de maneira geral, na sociedade, ela ajuda muito, porque é uma maneira de incluir, mesmo que seja na marra, né? Embora muitos organismos ainda utilizem isso para colocar ali nos últimos cargos, né? Então, não é uma paridade qualificada, né? Não é aquela coisa que você vai estar efetivamente dirigindo, né?
E geralmente são aqueles cargos mais indesejáveis, né, quando acontece, né, que aqueles que têm mais trabalho, né, aqueles que você fica mais presa ali e não consegue muito fazer política, né, isso é uma característica também, eles são especialistas em determinar esse tipo de cargo para a gente. Então, assim, é muita luta o tempo inteiro. Coisas como a política de cotas, tanto na educação como na política, são políticas afirmativas, que são importantes, porque as pessoas, elas precisam ter espaço, precisam evoluir, mas elas não bastam. São apenas pequenos passos de ações afirmativas numa longa caminhada que a gente tem por um mundo mais justo e igualitário. Tem outras coisas também que eu acho que são muito significativas, que também são pequenos passos, mas, por exemplo, eu estava lendo essa semana que a CNM, ela está mudando o seu nome. Então, assim, agora é a Confederação Nacional das Metalúrgicas e dos Metalúrgicos da CUT. Isso parece pouca coisa, mas não é pouca coisa. É muita coisa. É falar para a categoria, olha, nós não estamos dizendo que nós acreditamos nisso, nós acreditamos tanto que a gente está gastando uma grana para mudar o estatuto para vocês entenderem que vocês têm que entender que temos trabalhadoras metalúrgicas e trabalhadores metalúrgicos. Então, quer dizer, a etimologia, a semântica da palavra, essas coisas todas, elas são fundamentais. Fundamentais. Então, assim, são pequenos movimentos que trazem empoderamento diário. E eles precisam acontecer em todos os momentos. E aí, assim, a célula sindical, se ela tiver o movimento de mulheres forte, o movimento de mulheres que consiga fazer esse diálogo com as suas categorias e consiga trazer essas mulheres para a luta, ele com certeza vai reverberar isso para muitos outros lugares, para as famílias dessas mulheres. Se ele for importante, significativo para essas mulheres, ele vai sair dessa entidade sindical e vai ajudar nessa construção de um mundo diferente, um mundo mais justo, e um mundo mais inclusivo, e um mundo que a gente tenha de verdade equidade, né? Porque equidade é uma palavra muito bonita, mas que, no final das contas, pouca gente usa de verdade, né? E às vezes usa, mas também não pratica, né? A companheira Marcela já falou também da questão da violência. A violência, ela vai desde daquela risadinha quando você está falando, que coíbe, inclusive, as companheiras a estar continuando a falar e a estar se expondo, que coíbe as companheiras, muitas vezes, a ter coragem de ser a capa ou de ser aquela pessoa que vai lá numa assembleia falar. A gente vê quase sempre que são muito menos mulheres que falam. E a gente sabe que essa coisa da fala não é uma coisa fácil. É uma coisa que todo mundo, quando vai falar, e se realmente vai falar porque acredita naquilo que está falando, entende que naquele momento tem uma responsabilidade. Tem a responsabilidade de estar colocando para as pessoas alguma coisa que acredita que pode fazer a mudança acontecer. Então, assim, e aí as mulheres já têm essas dificuldades todas, já têm pouco tempo para se formar, e ainda tem que sofrer a piadinha, o risinho, e aí o comentário maldoso, enfim, os assédios e tudo isso. Então, assim, a mulher, se ela tiver a escolha de ser uma dirigente sindical, ela tem que primeiro ter coragem de entender que ela vai ter que lidar com o assédio moral, sexual, enfim, o tempo inteiro, na vida dela e na vida das outras mulheres. Homem não é assediado, é assediado? A gente vê esses casos acontecerem? Existe machocídio? Por que existe feminicídio? Porque os homens têm, infelizmente, culturalmente, socialmente, eles são misóginos. Eles têm ódio das mulheres. Infelizmente. É isso que a nossa sociedade veio reproduzindo. São todos? Não, não são todos. Mas isso é uma questão cultural. Então, se a sociedade que a gente vive é assim, todos os dias, quando a gente sai, a gente está correndo esse risco.
E quando a gente defende as trabalhadoras, a gente já tem toda aquela sobrecarga, né? Porque normalmente são as mesmas pessoas, são aquelas pessoas que elas já se expõem, são aquelas pessoas que já têm duplas, triplas jornadas, e são as mesmas pessoas que, justamente porque se expõem, entendem. São essas mulheres que entendem, na maioria das vezes, que precisam dar um pouquinho a mais, que precisam fazer um pouco mais. Porque, com a experiência delas, elas têm que tentar deixar alguma coisa para que esse mundo seja um pouco melhor. Eu não sei quanto tempo eu tenho, gente. Já deu tempo. Ai, desculpa, a gente se empolga. Desculpa. Obrigada. Encerrou, Marlene? Encerrou? Não, sim, eu depois continuo. A gente vai falando, se empolga aí nas perguntas, ou depois a gente continua. Muito obrigada, Marlene. Uma coisa que é importante, que vem acontecendo, que a gente vem debatendo no grupo das mulheres, é um pouco disso que você falou, Marlene, a importância de educar a nossa classe, né? Então, assim, precisamos educar os nossos companheiros para que esse tipo de comportamento não aconteça, né? Eles precisam se educar e nós precisamos aí contribuir nessa educação para que a gente possa lutar juntos e juntas. Então, a gente começa agora as inscrições, tudo bem? 3 minutos. Aí a gente pede para as companheiras, para os companheiros atentar. A Ivana vai sinalizar lá quando faltar 1 minuto, o dedinho lá. E aí a gente pode, então, abrir as inscrições, tudo bem? Vamos lá, gente. Vou começar, então. Pode ser, Gislene? Ai, desculpa. Já se inscreveu, é para se inscrever no chat, por favor. Ah, no chat. Você pode ser Gi depois, tá bom? Miriam. Pode falar, Miriam. Miriam, a gente não ouve você. Voltei. Estão me ouvindo? A minha conexão está caindo toda hora. Sim, estamos te ouvindo. Então, vamos lá. Agradecer vocês duas, tá? Muito do que vocês falaram, eu me identifiquei aí com o que a gente passa mesmo. E dentro do que vocês falaram, eu queria, embora eu não seja, né, eu já sou mãe de filhas criadas, elas nunca me acompanharam na militância nem nada, mas dentro do que vocês falaram, na questão do acolhimento mesmo do sindicato, né, das entidades de modo geral, como que vocês veem essa questão das mães que têm, né, crianças, mães solo, muitas vezes, quando elas querem participar, né, das reuniões, dos congressos, né, que tem, até da formação que alguns sindicatos têm, como que vocês veem isso, né, essa deficiência, né, que tem, porque eu sei de muitas que não conseguem participar. Miriam, não dá para ouvir, vocês estão ouvindo? Não, travou. Até a imagem dela travou. A conexão dela está instável. Sim, sim. Acho que passa para a próxima, depois quando ela voltar, ela... Isso. Gi, então vai você, quando a Miriam retornar, ela fala. A minha conexão não vai cair porque eu aumentei 1 ano depois, de 35 para 120 mega. Vamos lá, são 2 posições aí para as 2 participantes responderem e vou fazer, acho que uma questão que é um pouco polêmica, mas vamos começar pela mais fácil. Até anotei aqui para não me perder. E tem a ver com o que acho que a Miriam ia falar na sequência. O que os sindicatos fazem para garantir a participação das mulheres em relação
cota, se a democracia operária, que foi construída secularmente, ela ajuda essa participação das mulheres e dá uma ferramenta também para as mulheres detectarem o machismo que elas mesmas sofrem ao não conseguirem participar do movimento sindical ou ao participarem do movimento sindical, né? Porque também tem esse outro ponto. Em relação à creche, a formação. Os sindicatos estão realmente trabalhando a formação das companheiras e dos companheiros em relação a essa e outras temáticas? E quando há um caso de machismo, a denúncia, como é que é a denúncia, como é que ela é feita, tem uma estrutura para acolher essa denúncia, e qual é a sanção para um companheiro que está dentro da organização sindical, que tem muitas forças, como é que se articula uma sanção a esse companheiro? Ou, de repente, o machismo pode vir até de uma mulher, de repente vocês podem ter uma situação machista vindo até de uma outra mulher também. Isso é outro elemento complicador na nossa equação. E o outro tema, que eu acho que esse que vai gerar mais polêmica, acho que os outros é uma questão de encaminhamento, talvez, é sobre o tal do empoderamento. Eu tenho desacordo com essa política. Para mim, o empoderamento, falar em empoderamento, ele anula as contradições de classe e ele cria uma espécie de meritocracia dentro da classe trabalhadora. Porque, assim, se eu consigo empoderar todas as mulheres, as negras, as brancas, enfim, com todas as diversidades, não é esse mundo, não é o capitalismo. Eu estou falando de outro modo de produção. Então, esse é um tema que tem em si, para mim, uma contradição. Se fosse possível das duas abordarem, acho que seria bacana, tá? Obrigada pela participação, obrigada por vocês terem vindo. Obrigada, Gi. Miriam, você conseguiu retornar? Está ouvindo? Parece que não, né? Então, vamos lá, Silene. Boa noite a todas e todos, né, que nós temos meninos aqui também, que eu acho bacana estar aqui ouvindo as mulheres, né, eu acho que é importante, foi um convite amplo, né, para todos e todas, então eu considero, assim, a participação dos homens aqui importantíssima para essa construção, porque ouvir de nós o quanto nós sofremos, né, como foi bem dito aqui pelas palestrantes, com relação a como vêm as mulheres quando ela fala, né, quando a gente pega um microfone, ou quando a gente lidera um movimento, há sempre ataques sobre nós, né, e os ataques são muito fortes, são baixos, inclusive, todas nós que estamos aqui já sofremos esses ataques, né, aqui, particularmente, nós estamos nesse movimento por conta disso também, por isso que nós estamos reunidas aqui, porque nós entendemos que, como bem falou a companheira Marlene, que a gente precisa se unir, precisamos estar nesses espaços para que a gente possa realmente fazer com que haja uma mudança, né, uma mudança que eu acho muito importante deixar claro na sociedade. Essa é a mudança, né? Não é só no meu local de trabalho. Então, eu fico muito feliz de nós estarmos aqui, nesse momento, debatendo o nosso sofrimento na militância sindical ou na militância de movimentos, de coletivos, aí por diante. Acho que é um espaço que eu espero que a gente possa ter outros iguais. E quero dizer que fui contemplada pela fala das duas colegas aqui, que elas simplesmente foram, tanto a Marcela quanto a Marlene, me representaram nas falas, e eu só queria fazer uma pergunta, que é assim, queria mais um esclarecimento, né, no que diz respeito às ações afirmativas, que acho que foi a Marlene que falou, não sei bem, da importância dessas ações dentro, né, do sindicato, que é nosso tema gerador, e numa simples nomenclatura, o que ela representa, né? Então, eu gostaria que fosse, explicado melhor essa questão, e como dentro do sindicato,
qual foi o caminho que vocês tiveram para que pudessem estar se preocupando em mudar realmente a nomenclatura? Homens, né, mulheres trabalhadoras e homens trabalhadores, porque a gente vem já com esse debate há algum tempo, nos próximos textos, né, que a gente tenta escrever e coloca todas e todos e todos, e a gente percebe aí uma discriminação na nossa cultura, né, no sentido de falar que esse texto ele está equivocado, porque na nossa gramática, né, o todo se reportaria a homens e mulheres, a gente entende que não, né, e eu acho que é esse caminho que você bem colocou aqui. Eu gostaria que explicasse um pouco melhor, porque a gente está com várias pessoas, eu acho que é importante que eu comungo com essa sua fala. E eu gostaria que também a Marcela falasse um pouquinho mais, também, que eu achei importantíssimo os dados estatísticos que ela trouxe, e eu acho que a gente tem que falar de dados estatísticos mesmo, né, porque aí você não tem aquela questão de ter que provar, então acho que a estatística, ela traz, apesar da gente ter aí uma crítica, algumas questões estatísticas, porém, ela também nos ajuda. Quando ela fala de mulheres, né, 40% hoje, né, das mulheres aí no sindicato, em contrapartida, 60% os homens. Então, eu gostaria que ela explicasse um pouco melhor quais seriam as nossas ações enquanto militantes no sindicato para ampliar essa participação da mulher no movimento sindical, mais precisamente aqui, como ponta mesmo, como dirigente sindical, como ali que traz a problemática e a temática. Eu gostaria que vocês dessem um pouquinho mais de atenção nessas duas questões. Obrigada, estou muito feliz nessa noite. Obrigada, Silene. Se eu não perdi ninguém, Verusca. Boa noite, companheiras, companheiros também que estão aqui presentes, aceitaram o nosso convite. Também compartilho da alegria, né, que as companheiras estão falando aqui, porque a gente está, né, Silene, né, compas, estamos aí ralando para construir esse movimento dentro da categoria, né, categoria de professores, professoras, trabalhadoras, né, na verdade, da educação municipal. A gente já tentou fazer isso, né, lá em 5 anos atrás, num congresso do SIMPEM, onde as mulheres foram muito desqualificadas pelo presidente, pelo rei Cláudio Fonseca, né, ele acha que ele é um rei, né, então tem o poder do microfone e nos atacou muito, tá aqui inclusive o companheiro João, que no manifesto que a gente fez lá, ele foi jogado de cima do palco, quebrou o braço, enfim, a gente já vem batalhando e a gente só queria ler um manifesto, onde a gente colocou várias reivindicações do que a gente achava que o sindicato tinha que fazer, ter creche no Congresso, ter formação política sobre o tema, ter uma secretaria de mulheres que, de fato, discutisse nossos problemas específicos, porque, assim, muitos sindicatos têm formalmente, né, uma secretaria de mulheres, mas não atua, né, ou coloca lá alguém da sua corrente política que, né, que não atua, de fato, no movimento de mulheres, não traz, não forma, enfim, não faz essa batalha, que é essa batalha que, por exemplo, na educação a gente tem, que a gente está na luta, é uma categoria, maioria de mulheres, e a gente que segura todas as greves, assembleias, mobilizações, tudo. Mas na hora, quem está lá no microfone, quem está decidindo, quem está discutindo pauta, né, com o governo, são eles, e como a Marcela bem falou, não contemplam essa especificidade, essas demandas que são próprias de nós mulheres, né? Então, essa alegria nossa aqui, porque a gente sabe que para dar sustentação a esse movimento que a gente começou na Penha, por causa de uma denúncia de machismo, que a gente não jogou para debaixo do tapete, a gente enfrentou, né? E dessa vez não foi contra a direção majoritária, mas foi dentro do próprio campo da oposição, né? E aí a gente vê que os grupos vão também se posicionando de acordo com quem é o denunciado, né? E o que mostra que não é uma discussão de princípio, né? É uma discussão que é usada muito mais como arma política, né? Do que, de fato, como uma convicção de que
aqui a gente tem que lutar junto, e a gente tem que lutar junto contra todas as opressões, e que nós temos que unificar, de fato, a nossa classe, né, para combater tudo isso, e também fazer com que, de fato, a nossa categoria, as mulheres tenham o seu papel político como os homens têm, né. E eu acho importante esse debate também, porque a gente sabe que no meio do movimento de mulheres tem diferenças, né, tem muitas diferentes concepções, né, e eu acho que esse debate está legal também porque expressam isso, né. Mas falando do movimento sindical, não é só que as mulheres não são contempladas, elas praticamente são expulsas do movimento sindical, porque o ambiente do movimento sindical é muito nocivo para as mulheres, né, ao elas não terem condições de participar, mas quando elas participam, como a Silene falou, a gente é muito atacada, a gente é desqualificada, enfim, parece que as mulheres entrar na luta é uma ameaça para determinados dirigentes, né? E a gente precisa muito se organizar para poder enfrentar isso juntas, né? Por exemplo, tem sempre uma fala que diz, porque tem mulher que é machista. Eu não tenho acordo com isso. Eu não acho que as mulheres oprimem outras sendo mulheres. Elas reproduzem, sim, uma ideologia, né, machista, muitas vezes. Nessa luta que nós fizemos agora, por exemplo, nós tivemos 5 mulheres da categoria, dirigentes, inclusive, que foram contra todo o movimento que a gente fez, né? Então, mas isso é uma questão política, acima de tudo, né? Então, a gente tem que identificar mesmo essas posições políticas para combater, né? Inclusive, entre as mulheres, esses atrasos, né? E essa falta de consciência sobre a necessidade da nossa luta, que é uma luta classista, como bem disse a Marcela também, né? A gente já teve governantes mulheres que lá na canetada tirou um monte de direitos, né, da classe trabalhadora, e em sua maioria mulheres, como, por exemplo, uma parte ali no final do governo Dilma, né? Então, nós tivemos ali uma série de conquistas, né, que havia e que foram retiradas. Ou, por exemplo, uma pauta muito cara para o movimento de mulheres, a questão do aborto, que também não foi garantida, né, apesar de ser um governo de uma mulher. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa saber também, precisa discutir que não basta ser mulher, né, não basta ser negro e estar no poder, né, não é essa a discussão a gente só vai acabar com a opressão quando a gente acabar com o capitalismo, porque o capitalismo se estrutura a partir dessas opressões, é lucrativo manter setores oprimidos na classe para pagar menos, para explorar mais, né, ou seja, esses privilégios, embora eles pareçam ser individuais, são privilégios de classe, né? E não basta ser uma mulher lá governando e não garantir, de fato, uma política contra a burguesia e a favor da classe trabalhadora de conjunto, né? A favor das mulheres pobres, né? Que é o caso, por exemplo, da pauta da legalização do aborto e tantas outras. Então, assim, para fechar, não sei o tempo que eu estou falando, para terminar aqui, a gente precisa, sim, se organizar enquanto mulheres para fazer esses debates, para nos fortalecer, mas tendo nítido, né, que essa nossa luta, ela é permanente, né, a gente sabe que só no socialismo a gente vai acabar com essas opressões, mas desde hoje, em todas as lutas que a gente faz, e quando a gente começou essa luta, um dos ataques foi, aqui é a greve, né, vocês estão deixando de discutir a greve para discutir essa questão, é importante, mas vamos discutir depois. Não é para discutir depois. Nós temos que discutir sempre, hoje, quando a gente, né, sente o que está acontecendo, a gente tem, e foi isso que a gente fez. Reúne a mulherada, vamos discutir, vamos se formar, e vamos trazer os companheiros, sim, para essa razão, de que precisamos estar juntos para enfrentar, né, o prefeito, o governador, o presidente, o capitalista, né, e botar todos para fora, né? A gente precisa se unificar enquanto classe. É isso, obrigada. Obrigada, Verusca. Nós não temos mais nenhuma inscrição. Estão abertas ainda, gente. Se não houverem mais inscrições, eu acho que a gente pode abrir para as meninas responderem
E pode ser? Como as meninas comentaram, Janaína, a Miriam não consegue falar, ela escreveu no chat. Ela escreveu. Eu vi que a Marlene anotou, mas eu vou ler só para deixar registrado também. Tá, Ela se desculpou dizendo que não consegue abrir o vídeo e o som, que senão a conexão dela se perde e cai. Mas a questão é um pouco como a Gislene pontuou. Como vocês veem a falta de acolhida nos espaços, né, ou de espaços dentro dos sindicatos, para que as mães trabalhadoras possam participar das reuniões, congressos e formações. Obrigada, Ivana. A Fabíola pediu inscrição. Vai lá, Fabíola. Oi, vocês querem fazer essa rodada de perguntas e depois volta? O que vocês preferem? Eu não sei. Não, a gente pode ir direto. Eu só sugeri porque não estava aparecendo inscrição, mas a gente pode ir tudo de uma vez. Ah, tá certo. Bom, eu sou Fabíola, sou bancária e faço parte também do Movimento Mulheres em Luta, aqui por São Paulo, pela CSP com Lutas. Primeiro, saudar, né, essa atividade que vocês estão fazendo, tem quase 40 pessoas, isso é muito bacana, né, hoje em dia a gente sabe que está todo mundo saturado de participar de live, assistir live, mas é muito importante para fortalecimento, então, assim, parabenizar pela greve, que não é fácil, é uma expressão de resistência, a gente sabe que muitos dos profissionais de educação tiveram salários cortados, enfim, a maioria mulheres, como já foi amplamente falado aqui, a gente sabe que é uma categoria majoritariamente de mulheres e que as direções, elas são ainda os homens, né, que estão na direção dessas categorias, infelizmente, o que não é diferente o reflexo nos sindicatos também, as posições de direção, como foi falado, as mulheres sempre ficam com as atividades secundárias, enquanto que os homens fazem a direção política. Enfim, então, primeiro saudar, e acho que é muito importante esse tipo de organização, acho que é uma expressão de resistência. Agora, quanto ao, também, o que a Gislene falou, algo sobre empoderamento, também é algo que me incomoda um pouco, porque a gente vê, né, a gente acompanhou nesse 1 ano de pandemia, tudo que recaiu sobre as costas das mulheres, que ficou mais evidente, desde o trabalho em casa, né, o acúmulo de trabalhos, acompanhamento com os filhos nas aulas online, depois a perda do auxílio emergencial, que obviamente recaiu sobre as mulheres trabalhadoras que são mais pobres e negras, essencialmente, na periferia, com as infecções, né, as contaminações aí de Covid, se expressou também na periferia primeiro, a gente vê que as empregadas domésticas foram consideradas trabalho essencial, o que é um absurdo, né? Então, eu acho que esse lance do empoderamento, ele é muito relativo, porque as mulheres não são representadas, as mulheres de elite, elas não têm as mesmas necessidades, elas não são como as mulheres que são da classe trabalhadora. Eu acho que é muito diferente isso. As mulheres hoje, que se fala muito em empoderamento, as mulheres continuam sendo assassinadas, o número de feminicídios vem aumentando, o número de violência doméstica vem aumentando. Então, eu acho que, assim, não é por aí. Então, eu penso que as mulheres têm que se organizar, dar batalha contra o machismo nos espaços sindicais, sem dúvida nenhuma, onde a Verusca acabou de falar, que os homens tentam desqualificar, principalmente em períodos de disputas sindicais, que vem essa chuva de tentativa de desqualificar, assédio sexual, enfim, é um absurdo, e fortalecer essas mulheres, né, trazerem para a luta, para que elas sintam que não estão sozinhas e que o movimento é somente com um avanço que vai arrancar conquistas. Então é isso, gente, é isso que eu tinha para falar. Aproveitando, eu vou deixar um convite, aproveitando a oportunidade, o MML aqui em São Paulo no sábado vai fazer uma atividade, uma reunião, e é um tema que a gente escolheu justamente que tem tudo a ver com vocês. Depois eu dou um jeito de fazer o convite chegar. Mas a gente vai falar sobre a situação das mulheres trabalhadoras
na volta às aulas durante a pandemia, que tem sido discutido aí amplamente a vida pela perspectiva das mulheres que estão com filhos em casa, e homens também que estão com os filhos em casa, e nessa dúvida, nessa insegurança. Então, fica o convite, sábado às 15 horas, depois eu mando aí o cardzinho para vocês. Obrigada, companheiras. Obrigada, Fabíola. Nós não temos mais inscrições. Alguém mais, gente? Vou perguntar. Dani quer falar alguma coisa? Não estou conseguindo acompanhar o chat. Não, ela só questionou a questão do... Desculpa, questionou a questão... Ela só questionou o nome do coletivo, aí eu estava explicando para ela no chat. Ela não se manifestou se quer falar. Só para... Agora eu leio, eu consegui ler. Então, Dani, é assim, nós somos servidoras e servidores aqui, né? Mas o coletivo das mulheres saiu a partir do comando de greve, então, da região Penha. Nós não somos... temos mulheres do PSTU, temos mulheres do PSOL, temos mulheres independentes, enfim, temos mulheres de tudo quanto é canto. Mulheres da luta, né? Bora, gente, bora mulherada falar. Deixa eu ver, são 8h20. Acho que a mulherada está tímida. Janaína, posso fazer uma indicação? Só uma questão de hoje. Eu sugiro que as palestrantes respondam, e aí, mediante a fala delas, se for o caso, abriria uma outra rodada. Só comentar minha linha. A Vitória levantou a mão, ela está pedindo a fala. Desculpa, Vi, vai lá. Pois é, eu queria primeiramente parabenizar as MMs, né, a Marlene e o Marcelo. Foi um banho aí, né, um resgate um pouco daquilo que nós estamos perdendo, né, a questão da dignidade das mulheres, né, e essa ruptura, justamente na esfera sindical, e ela se dilui muito, né, porque existe um contingente de mulheres que se submete, aí é um outro, eu colocaria como um outro patamar até de avaliação, né? O que acontece com esse contingente numérico que abraça a causa da subserviência, né? E se mostra até, em muitos momentos, né, como um entrave para um avanço do movimento sindical. E que nós lamentamos, isso é muito nítido, às vezes, numa assembleia, numa greve, né? O não entendimento. Então, essa ação acrítica, totalmente desvinculada, né, de uma rebeldia, de uma construção revolucionária, isso às vezes não acontece. Mas a vanguarda está ali. Né? Justamente para mostrar, para sinalizar que não é bem assim que tem que ser. Né? Aliás, não pode ser desse jeito. E aí eu me reporto um pouco, Marlene, a formação nossa. Né? Então, eu tenho uma formação asiática, e para romper com a subserviência, com a domesticação do imperialismo asiático, eu também tive que fazer um movimento, né? Um esforço contínuo até hoje, né? Para, de fato, gerar minha autonomia. Né? Mas passa pela escola também. Aí na escola você tem a maldita educação sexista, e que muitos da categoria, né, da esfera educacional, vão reproduzindo, vão repetindo, porque é mais fácil. É aquilo, né, do saber livresco, está ali, então copia, cola e copia, né? E aí você tem um adulto que vem com alguns vícios. Então, qual que é o olhar de vocês quanto que é uma opressão essa educação sexista? E ela, às vezes, não aparece em debates. Aí você vai colidir com a prática, né, da sonegação de direitos, né, da exclusão étnico-racial, da violência, né, contra aqueles da inclusão, e
porque nós estamos falando aqui de nós mulheres já adultas, de nós, os companheiros, né, já formados, mas o que foi que causou tudo isso? Né? Não foi aquela educação forjada, e neste momento da greve, essa trapaça político-pedagógica está ocorrendo no meio da pelegada, né? Eles são escondidos atrás dos notes, né? E não se debate, não se desvela o que está acontecendo. Quando a Verusca fala que só vai acabar tudo isso quando acabarmos o capitalismo, então, na visão de vocês duas, que armas nós temos, mesmo com a nossa lucidez, com o nosso senso crítico, com a nossa fúria, indignação política, que caminho nós podemos percorrer, que também defenda essa unidade. Se nós não tivermos um projeto unitário, nós não avançaremos a lugar nenhum. E tem que ser também não só nacionalista, no âmbito país, mas tem que ser latino-americano, tem que ser interplanetário. Porque não há mais o que discutir, ainda mais neste momento grevista, em que nós estamos tentando convencer aquele que se nega a participar de uma greve, não quer e pronto, mas aí você tem uma outra legenda. Não quer por quê? Se trata da sua vida. Então, aí vem outra preocupação, Marlene, que me incomoda muito. Se este contingente, esse coletivo, que se recusa a participar de uma greve pela vida, se nega até se olhar como alguém que é responsável por si mesmo, e se nega a salvar a sua pele, o que dirá quando chegar a PL 32, que vai tirar todos os direitos, todos, dos servidores. E isso me incomoda. E isso já tem uma irritação antecipada. Então, com o olhar de vocês, está tudo conectado, ou não está? Né? E porque nós temos também um dever político interplanetário, que não pode ser local nesse microcosmos nosso. Né? Então, as relações de poder têm que ser questionadas. Mas, a partir da sala de aula, qual é a minha relação que eu tenho, se é na verticalização, com aqueles alunos que estão à minha frente, ou estão nas horizontais relações. Né? E aí você vai galgando, e o conselho de escola, como é que se dá essa produção, entre aspas, né, do poder pelo poder, da sonegação de verbas públicas, a APM também. Então, dentro disso tudo, desse contexto, né, e de conjunturas que se mesclam, né, numa ideologia única que está implantada aqui em São Paulo, esse neoliberalismo maldito, né, e agora essa necropolítica. Então, como atuarmos contra tudo isso e de que maneira na esfera escola, esfera sindical, vida ou morte? Obrigada, Vitória. A Sirene tinha dado um encaminhamento, das meninas falarem, depois eu já abri uma outra rodada, mas, ou seja, são quase 8h30, se elas falarem, a gente abriu outra rodada, e aí eu já tinha visto lá no comecinho, uma moça colocou, né, sou mãe solo, não consigo acompanhar esse tempo todo. Eu acho que é uma questão que a gente sempre precisa pontuar e prestar atenção, né? Nós fazemos reuniões imensas e várias, e as mães solo, né, porque lá no sindicato, lá elas não têm a creche, e aqui muitas vezes a gente não pensa sobre isso, né? Eu inclusive, estou com meu filho se arrastando aqui para lá e para cá, né? Então, crianças menores ainda tem mais demanda ainda, e aí a gente se estende um tantão, e as pessoas são impossibilitadas, até mesmo, né? As mulheres são impossibilitadas, até mesmo dentro das suas casas, em participarem dessas atividades. Então, eu acho que a gente vai se estender muito, então eu proponho que a gente encerre, se não tiver ninguém mais, que as pessoas façam a inscrição agora. Se não tiver, as meninas já vão para as... Tudo bem? Pode ser? Ninguém mais, gente? Então, tá bom, obrigada. Então, vamos lá, meninas. Aquela hora a gente começou com a Marcela, agora a gente podia inverter, tudo bem? Vamos lá, vai lá, Marlene. Obrigada.
Bom, muito obrigada pelas perguntas. É sempre importante pensar fora do que a gente imaginou falar, né? E ainda mais com contribuições tão preciosas. Eu acho o encaminhamento perfeito também, porque realmente já tem uma companheira que, inclusive, saiu aqui por conta dessa questão dos cuidados, né? Então, a gente realmente, o primeiro sentimento realmente é esse olhar que a gente tem que ter para todas as companheiras e para a gente mesmo o tempo todo, né? Eu vou tentar passar, a gente tem 7 minutos, é isso? É isso? Para responder? Isso, 7 minutos. Eu vou tentar passar por todas as perguntas, vamos ver se eu dou conta, mas aí, de repente, também a Marcela dá uma força nisso. A Silene e a Miriam falaram da questão... Na verdade, a Silene falou da questão das ações afirmativas, né? E da nomenclatura, o que representa. Então, assim, quando eu falei da nomenclatura, né, não era relacionado ao meu sindicato, foi a CNM, que é cotista, né, eles têm paridade, então eles têm toda uma discussão de paridade lá dentro, e a questão da nomenclatura, eles conseguiram mudar por conta desse acúmulo de discussão que eles têm lá, né. Então, como foi exatamente a discussão, eu não sei, mas eu sei que foi um acúmulo. Então, primeiro, os sindicatos cotistas assimilaram a questão da paridade, estabeleceram a paridade, eu acho que nos idos de 2015, e depois eles continuaram as discussões, tem secretarias, tem grupos de trabalho, enfim, e depois eles continuaram as discussões, aí hoje eu vi a matéria de que eles estavam estabelecendo o nome, a mudança do nome, metalúrgicas e metalúrgicos. Então, assim, a importância que eu vejo é isso, né? É materializar a importância. E forte, né? Porque mudar estatuto é uma coisa que, inclusive, tem custo, né? Então, você tem que justificar. Olha, nós acreditamos tanto nisso que nós estamos mudando o estatuto. E aí, nesse sentido, a questão das ações afirmativas, né? Importantíssimo para dar espaço. A gente tem relatos na Marcha Mundial de Mulheres, do movimento da Marcha das Margaridas, por exemplo, relatos das mulheres rurais, que se não fossem as cotas, em muitos momentos da vida, muitas delas não estariam do movimento sindical, por exemplo, né? Então, assim, são relatos diversos, né, de que, assim, aquela política afirmativa, ela não é suficiente, mas ela dá conta de, pelo menos, estar fazendo a inclusão. Eu queria amarrar isso com a questão do empoderamento que muitas falaram. Eu acho que a questão do empoderamento, ela passa por mulheres terem os mesmos direitos e possibilidades. Ela não é uma coisa teórica, em que está se falando que você tem que, sei lá, tá superando limites, ou você tem que estar superando os homens, ou você tem que estar num outro patamar. Para mim, não é isso. Para a Marcha Mundial de Mulheres, a questão de você estar realmente conquistando igualdade, conquistando igualdade de direitos, né, a importância de estar avançando, né? E aí avançar, não tem jeito. Uma pessoa que não tem direitos, que não tem poder, às vezes nem sobre a sua vida, ela vai ser empoderada. Então, assim, se tem alguma outra discussão mais teórica que precisa ser feita, não acho que não vai ser esse momento que a gente vai conseguir fazer, mais profunda. Para mim, é uma questão, sim, de dar a quem não tem, a tirar os oprimidos, as oprimidas, da situação de opressão e avançar. Galgar, né, caminhos. Em relação à questão da participação das mulheres nos sindicatos, a Miriam falou, outras companheiras também falaram, a Gislaine. Eu acredito que se tiver colocado em estatuto algumas coisas, até em pautas de negociação, para discutir com a empresa alguns espaços, né, porque muitas vezes a empresa, falando da empresa e depois falando do sindicato, né? Muitas vezes a empresa cria uma comissão lá de ações afirmativas, que no final das contas, ela vai fazer perfumaria, ela vai tratar do feminino, não vai tratar das questões do avanço das pautas feministas, das pautas que combatem efetivamente o machismo e as opressões, né? Então, acho que uma coisa é isso, é repudiar esse tipo de pauta dentro da empresa e deitar que o sindicato negocie a pauta que a Comissão de Mulheres quer. A outra coisa é dentro do sindicato.
mesmo que você não consiga, por questões de maioria, colocar isso num estatuto, colocar isso numa regra interna, é importante que se estabeleça nos momentos as creches, os lugares onde as mulheres podem estar fazendo as discussões com tranquilidade para estar. É lógico que agora a gente não vai conseguir muito isso, né? Mas os espaços onde as mulheres possam realmente, com tranquilidade, estar trazendo os seus filhos, e não só as mulheres, os homens também, porque, afinal de contas, né, os homens também deveriam ter essas necessidades, né? Porque muitas vezes se estabelece numa pauta, acontecia muito com a gente. Só as mulheres que precisam, por causa de redução de custos, sabe? Da atividade sindical, são só as mulheres que precisam. Mas tinha um companheiro que ia para o encontro e cuidava dos seus filhos. Ainda bem, né? Ainda bem que ele ficava com os filhos quando a mulher estava trabalhando e dividia realmente essa responsabilidade, né? Só que aí, por conta da redução de custos, muitas vezes se reduzia a idade dos filhos, então só até 14 anos, mas o filho que é menor de idade, ele é responsabilidade dos pais enquanto ele for menor de idade. Então, assim, a gente tinha que ficar brigando até por conta disso. Então, assim, essas coisas no dia a dia sindical, elas precisam, do meu modesto ponto de vista, da minha experiência, esse coletivo de mulheres, por exemplo, se quiser realmente que as coisas aconteçam, ele precisa ir a campo, ele precisa fazer jornalzinho, precisa conversar com a categoria, precisa conversar com as companheiras e com os companheiros, precisa se fazer presente do ponto de vista de que essas coisas têm que ser votadas, porque senão a direção não vai mudar, a direção masculina somente não vai mudar, os caminhos não vão acontecer, e isso vai passando o tempo e a gente vai meio que achando que nunca vai acontecer. Então, assim, eu acho que é isso, é propaganda daquilo que se entende que precisa ser feito e conversa, escuta ativa, conversar com a categoria, principalmente com as companheiras. Casos de denúncia. Olha, nas experiências que a gente pôde acompanhar, que eu pude acompanhar no sindicato e que a Marcha acompanhou, a gente avalia que sempre é importante, se o sindicato não tem algum organismo específico, ter, por exemplo, um mecanismo de comissão de ética, alguma coisa assim, que trate essas questões para não ficar solto. Tem que ter alguma regra, né? Agora, é lógico, a situação ideal seria que a entidade sindical tivesse regra escrita para isso, né? Então, assim, isso não pode acontecer e a punição vai ser tal, né? Porque isso é coletivo, a categoria tem que tirar isso. Isso tem que ser aprovado em assembleia, né? Alguma diretriz que a categoria vai levar vai ter que ser aprovada. Então, assim, a situação ideal é essa, mas a gente sabe que no dia a dia tem essas dificuldades. Então, do meu ponto de vista, trabalho de formiguinha, comunicação, contato, escutativa, troca e construção diária com essas mulheres, inclusive aquelas que não acreditam. Porque muitas vezes é por falta de espaço de opção. Eu não acredito em mulher machista. Eu acredito que as mulheres, elas muitas vezes não têm às vezes nem tem tempo para pensar sobre essas coisas. É nisso que eu acredito. Eu acredito nessa coisa da busca, né, de sempre tá conversando e tá melhorando essa situação. Quanto tempo tem ou acabou? Companheiras, ainda tem tempo? A Ivana disse que tem 1 minuto, mas pode concluir, pode terminar, Marlene. Estende um pouquinho os seus minutos. Tá. Então, eu vou falar algumas coisas que eu acho importantes. A questão da Lei Maria da Penha, por exemplo. Teve uma ocasião, depois a companhia do metrô acabou desistindo disso, mas teve uma ocasião que a gente conseguiu colocar um item, por exemplo, na nossa pauta de negociação e aprovar, que era do metrô estar reconhecendo aquela questão de que a mulher pudesse estar se afastando do trabalho baseada na Lei Maria da Penha. Ou seja, ela sofreu uma agressão e ela tem, por lei, o direito de se afastar para se proteger e para não sofrer nenhuma punição, enfim, alguma coisa assim.
num determinado momento, a gente conseguiu estar colocando isso, e a gente conseguiu que o metrô aceitasse isso. É lógico que as negociações vão indo, e eles acabam de uma hora ou outra, porque essas questões, elas nunca são tão importantes, né? E, infelizmente, as nossas pautas nunca são tão importantes, e aí acaba saindo. Mas, num determinado momento, a gente conseguiu. Eu acho que é importante estar tendo conhecimento dessas legislações também, para poder estar tentando colocar isso nas pautas de negociação. Eu acho que não só o capitalismo tem machistas. Todas as sociedades têm machistas. É lógico que a gente vive sob a égide do Deus dinheiro, né? Que o capitalismo nos impõe. Mas as sociedades todas têm machistas. Então, a gente precisa realmente mudar o jeito que a sociedade enxerga as mulheres. A gente precisa que as mulheres tenham os mesmos direitos. A gente precisa que a sociedade de classes enxergue que as mulheres têm os mesmos direitos. Então, se a gente não conseguir mudar esse discurso, talvez a gente tenha uma mudança na sociedade que não seja uma mudança na vida das mulheres. Eu acho que a gente precisa realmente derrubar esse sistema. Eu acho que esse sistema, ele é um cancro. E já provou que é isso. Mas se a gente não mudar a relação entre homens e mulheres, se a gente não mudar a relação que a sociedade tem com as mulheres, e principalmente as mulheres negras, a gente não vai mudar significativamente o mundo e não vai mudar a vida das mulheres. E aí eu queria deixar duas coisas, né? Uma frase que eu gosto muito, que é da Bell Hooks. Ela fala: o feminismo é libertador na medida que passamos a entender que toda a má sorte de ser mulher nessa sociedade não diz respeito à incompetência pessoal ou coletiva das mulheres, mas é até mesmo por nossas qualidades ameaçadoras à lei e à ordem de grupos socialmente privilegiados. Queria deixar um convite, se vocês tiverem interesse. A gente tem um grupo de leituras revolucionárias, Feminismo em Marcha, que é uma iniciativa da Marcha Mundial de Mulheres e da Expressão Popular, que acontece todas as terças-feiras, às 19 horas, é um grupo fechado de mulheres de leitura. Então, se vocês tiverem interesse, é só mandar mensagem, a Paulinha conhece, a Paulinha participa. E queria deixar uma sugestão de leitura que acabou de sair também pela Expressão, uma edição, né, e pela Perseu Abramo, que é A Classe Operária Tem Dois Sexos, que é da Elizabeth Souza Lobo. Para quem não conhece, ela é uma das primeiras, se não a primeira pesquisadora do mundo do trabalho e da vida das mulheres no mundo do trabalho. Então, eu acho que é uma leitura bem bacana, e eu estou lendo, não li ainda tudo, mas acho que é bem legal. Gente, muito obrigada pela oportunidade de compartilhar. Muito obrigada, viu, Marlene? Obrigada pelas indicações também, já quero. Pronto, Marcela? Oi. Primeiro, acho que foi bem interessante aí as contribuições, né, de todas as companheiras que falaram. As perguntas são bem complexas, né, para a gente responder em 7 minutos, mas vamos tentar. Acho que quando a gente fala que a gente só vai acabar, né, só vai superar o machismo e as opressões com o fim do capitalismo, é porque a gente entende que esse sistema, ele se apoia nessa opressão, né, para lucrar, para superexplorar e para dividir a nossa classe. Não à toa, né, a ideologia dominante, inclusive entre os trabalhadores, é a ideologia da classe burguesa, né? A reprodução que a gente tem na escola, na TV, na igreja, independente da religião que a gente frequente, né? Nos espaços religiosos, na sociedade, na família, de um modo geral, que se reproduz essa compreensão do papel da mulher com uma série de limitações, vamos dizer assim, né? Sempre tendo que pedir para alguém a permissão para fazer algo.
E esse sistema, ele se apoia nisso, né, para poder manter aí a sua lógica de funcionamento. E é por isso que a gente entende que com ele não dá para pôr fim a isso, porque é parte, né, desse processo. Agora, a gente entende também que não é automático, né, que é um processo, de fato, ideológico que é colocado e que, nas experiências de sociedade socialista que a gente teve até aqui, a gente não concluiu essa tarefa, digamos assim, né, de avançar até o fechamento disso, até a superação disso. E é justamente porque a gente entende que não é automático, né, acabou o sistema capitalista, mudou, acabou as opressões, é que a gente diz também que, mesmo sabendo que só com o fim do capitalismo a gente vai conseguir superar, não significa que a gente só vai tratar desse tema lá na frente. Pelo contrário, a gente vai tratar desde ontem, né? É urgente que a gente coloque essa pauta em todos os espaços onde a gente atua. Seja nos sindicatos, seja nos movimentos sociais, seja, né, nos partidos políticos, seja em qualquer organização, espaço que tenha coletividade, a gente precisa discutir para que, de hoje, a gente construa as bases para essa superação, né, de fato, combinada aí com a superação do capitalismo e avançar para a superação dessas opressões. E é por isso que também, como a nossa luta ela é de ontem, né, a gente não abre mão de nenhum direito, né? Quando a gente fala nenhum direito a menos, é nenhum mesmo. É desde a gente se ver... ser visibilizada, né, seja no estatuto do nosso sindicato, seja numa diretoria, numa chapa, seja nas pautas de acordo coletivo, de uma campanha salarial, nas pautas de uma greve, em todos os espaços a gente quer estar visibilizada, né, e essa luta, ela é cotidiana, né, e a gente não abre mão de nenhuma dela. Então, quando a Miriam, né, e a Girlene perguntam quais são essas medidas de recepção, eu digo, parto do princípio de que, primeiro, para você responder aí, você tem que conhecer a categoria. Não adianta você achar que a categoria precisa, as mulheres precisam disso, disso, disso. Você precisa conhecer essa categoria para, de fato, responder com as devidas medidas necessárias para que essa mulher venha, né? Falando de uma experiência pessoal, eu sou de Belém, moro em São Paulo, mas sou de Belém, e lá eu acompanhava o trabalho de mulheres da construção civil. E a gente estava numa campanha nacional da MML de luta por creche, que é uma pauta extremamente importante, e a gente foi toda contente para a categoria. Olha, gente, né, campanha de creche, vamos construir. As mulheres simplesmente olharam e falaram, legal, boa sorte. E aí, aquele impacto, falou, mas o que está acontecendo? Essas mulheres não querem creche, não acham importante, o que está... Era uma categoria de mulheres mais velhas, né, que já tinham seus filhos já numa idade que não necessitaria de creche, uma categoria que não avança, não tem progressão na sua carteira de trabalho, ou seja, entra servente e sai servente, mesmo fazendo trabalho especializado, para ela sofrem assédio muito intenso, né, falando de uma região em que é uma população negra e indígena, e não então sofriam assédio de todos os tipos no canteiro de obra, para elas, essas pautas tinham um apelo maior naquele momento. E aí a gente foi entendendo que não adiantava chegar com uma campanha nacional, poderia até levar a campanha, óbvio, mas não dá para achar que isso vai fazer um sucesso absoluto se você não conhece a categoria que você está trabalhando. Então, todas essas medidas, elas são fundamentais desde que a gente tenha um entendimento de que são as necessidades da categoria, né? Então, ter creche nas atividades do sindicato, né? Fazer esse levantamento da faixa etária das crianças, porque às vezes você coloca uma pessoa, 2 pessoas na creche, se chega um bebê, acabou. Vai ficar uma pessoa cuidando de todas as outras crianças, porque bebê vai precisar de uma pessoa, né? Então, tudo isso você precisa considerar qual é, de fato, a demanda. Não é só ter creche, mas qual é a demanda dessa creche? Que caráter essa creche precisa ter, né? A questão da cota, da paridade, né? Eu sempre falo assim, que a gente precisa sempre olhar o caso a caso, porque a paridade, ela é importante, mas tem categorias que são majoritariamente femininas. E aí não é direito, igualdade, numa categoria da educação, por exemplo, você ter paridade. Se as mulheres são 80% na categoria, porque paridade a gente está falando de meio a meio. Se tem uma chapa da educação que tem 80% de mulheres na sua composição, essa chapa não pode se eleger porque tem que responder à paridade? Não. Né? Ela responde à porcentagem que tem na base.
né? Então, a gente sempre trabalha com essa questão. Acho que a paridade, ela é um elemento, ela é importante, ela é uma conquista em algumas estruturas, mas a gente também sempre tem que, né, sempre olhar com esse além, assim, porque senão, às vezes, a gente vai pelo básico e aí a gente perde também, né? Então, algumas categorias que são de maioria de mulheres, pode ter uma chapa de maioria de mulheres, por que não, na sua diretoria, né? A questão da formação, acho que isso é muito importante, não só no tema das opressões, né, mas no tema de um modo geral, não só para as mulheres falando, né, mas de um modo geral, a gente não dá valor a esse tema da formação, a gente acaba deixando com que as pessoas vão se formando sozinhas, né, meio que quebrando a cabeça ali, homens e mulheres. O que ocorre é que os homens, quando eles pegam o microfone, eles não estão preocupados com o julgamento que eles vão ter, né? Eles não estão preocupados com a insegurança, com o que vão achar do que eu vou falar, será que eu vou gaguejar, será que isso? Porque eles já foram educados que falar em público é um espaço confortável para eles, para nós aqui não é, né? Então, às vezes os caras vão lá, não, né, não é desmerecendo os companheiros, não é isso, mas tipo, os homens vão lá e fazem uma fala mediana, que a gente poderia fazer também, tudo bem, né? Não é um problema. Agora, quando é uma mulher, se evidencia, foi uma fala mediana, faltou isso, faltou aquilo, mas por que foi ela defender? Por que não foi o companheiro? Ele teria feito melhor. Então, essa questão, né, da formação, ela precisa ser de fato, né? A gente precisa considerar todas as barreiras que o machismo coloca para as mulheres, para elas ocuparem esses espaços. Então, as mulheres vão sim ter essa dificuldade por um processo de acúmulo, né, educacional aí. Alguém falou da educação sexista, eu vou tentar chegar lá, mas que a gente precisa ir tentando minimizar essas barreiras o máximo que a gente conseguir para chegar até uma condição, né, que as mulheres tentem garantir. E aí não é uma condição igual, né? A gente sempre fala assim, se você tem uma companheira e um companheiro para assumir uma tarefa em que a companheira tem mais ou menos as mesmas condições, ela já avançou muito mais que o companheiro, porque ela já superou muito mais barreiras que aquele companheiro para chegar naquele patamar, mesmo que ela não esteja igualzinha, né? Tão igualzinho ali. Não, ela tá, digamos, 40%, o cara tá 50%. Ela já superou muito mais coisas para conseguir esses 40%. Né? Então, isso também precisa ser levado em consideração, não dá para ser formal nessa análise, precisa se considerar todas essas barreiras que a gente levou. E aí, não é só a creche no congresso, nas atividades, né? A gente também precisa pensar no deslocamento dessas companheiras, que horas acaba a atividade, onde essas companheiras moram, porque somos nós que corremos risco de ser estupradas, de ser encoxada no metrô, no transporte público, né? De que corremos o risco de sofrer diversos tipos de julgamento pelo horário que a gente está chegando em casa. Então, isso também precisa ser considerado, né? E aí, quando a gente fala que a nossa classe ela não é homogênea, não dá para olhar, né, e responder com uma parte só de cuidados, digamos assim, é isso, é tudo isso que envolve, né, os aspectos aí do machismo na nossa sociedade. Tentar avançar aqui, que eu acho que já estou no tempo. E aí, acho que alguém perguntou da porcentagem, né? 40% de mulheres em 2006, né? Que tinha esse índice. Hoje, eu não consegui encontrar um dado, mas a gente está numa decrescente, né? De sindicalização, e a gente tende a achar que diminuiu para as mulheres, porque as mulheres são a maioria entre as desempregadas, entre os serviços precarizados, entre aqueles que há a maior perseguição, inclusive, do ponto de vista da organização sindical, então, onde as organizações são mais frágeis também, né? Então, tudo isso impacta, sim, na presença das mulheres, o que, contraditoriamente, né, digamos assim, não contraditoriamente, dialeticamente, acho que é a melhor palavra, as mulheres estão na vanguarda das lutas, das greves, das mobilizações, e isso já há algum tempo, né? A gente vê muito mais as mulheres à frente dos processos de luta no país e no mundo também, né? Mas falando mais especificamente de Brasil, das últimas greves, dos últimos processos de luta na rua, de mobilização que a gente teve, as mulheres estão mais à frente. Então, existe também essa discussão mais ampla sobre o tema do machismo, sobre o tema, né, dos direitos das mulheres e tal, que a gente vem ganhando no último período, também faz com que essas mulheres estejam nas lutas. E aí a gente precisa responder a esse aspecto aí, né, das nossas limitações em relação à sua organização, né, porque é importante que elas estejam organizadas enquanto classe também. E aí, entrando nesse tema, né, um pouco aí do que foi questionado do empoderamento e da
de outras questões que foram tocadas, assim, para tentar fechar. Acho que nenhuma palavra chega para a gente no abstrato, né? Nada vem assim do nada, a gente começou a falar de empoderamento, ou começou a falar de outra coisa do nada. Não, tem uma teoria por trás, né? Acho que a Marlene comentou assim, a gente não está falando de teoria, mas tem teoria, né? É uma teoria que traz um embasamento e que a gente acha por bem ou não abarcar isso. Acho que a teoria do empoderamento, ela é tratada de uma maneira individual. E aí a gente não pode cair nesse erro. Para nós, só serve o empoderamento de classe. Porque para nós, a nossa libertação é enquanto classe, né? O que não significa que, do ponto de vista do que a gente entende de empoderamento, que é ter consciência da nossa opressão e lutar contra ela e buscar diminuir, né, essas desigualdades, óbvio, todas nós lutamos por isso, queremos isso e achamos fundamental que cada vez mais as mulheres tenham essa consciência, né? Mas também tem uma companheira do movimento negro que sempre, quando eu escuto ela falar, isso fica reverberando. Assim, ela fala, eu quero empoderamento de classe, eu quero empoderamento coletivo, porque só o poder de classe, só o poder na sociedade pode nos permitir avançar, inclusive na nossa condição de opressão, tanto de gênero quanto de classe, e das outras opressões, né? Então, acho que isso é importante, né? Por exemplo, uma outra palavra que eu escuto, eu sempre fico assim, tá, mas até onde isso vai? Sororidade, que é muito usado no movimento de mulheres. A gente precisa ter sororidade. Ok, eu entendo que a sororidade é você olhar para uma mulher com empatia, né? Porque o capitalismo também, o machismo também impõe para a gente a disputa, né? A sempre ver a mulher como uma adversária e não como uma aliada, não como uma companheira. Então, tá correto. Mas aí eu não posso olhar, por exemplo, para Mirtes, a mãe do Miguel, o menino Miguel que morreu lá em Recife, e achar que ela vai ter com a Sari, que foi a responsável pela morte do seu filho, um sentimento de sororidade. Isso não vai existir, né? Porque aí entra o elemento de classe. O que a gente tem é solidariedade de classe. E aí, esse aspecto de classe, ele é muito importante para a gente, porque isso também nos delimita, né? Aonde que a gente vai usar esses conceitos, essas nomenclaturas, e aonde que a gente vai entender que até aqui a gente usa, mas a nossa prática, ela diz outra coisa, ela vai além, né? Digamos assim, ela vai além desse aspecto. E aí, por fim mesmo, né, é por isso que a gente precisa sempre, né, nas nossas entidades, nas nossas organizações, ter a autonomia e a independência, né, seja dos patrões, seja dos governos, seja, né, de qualquer setor que nos faça, de alguma maneira, ameaçar essa perspectiva que a gente tem de superação, né, da nossa opressão e da nossa exploração enquanto classe. Então, acho que esses são aspectos fundamentais para que a gente responda a algumas situações, né, digamos assim, que a gente tem. E aí a gente fala de uma unidade que é muito importante, aí eu retomo aquilo que eu falei no início, que é ter a luta contra as opressões como um princípio, né, que esteja acima das disputas políticas. Por quê? Porque quando a gente fala da unidade, a gente não está falando de uma unidade que é baseada no consenso, digamos assim, né? Não é uma unidade que exige das mulheres que elas se anulem quanto às suas posições políticas. Não, pelo contrário, a gente quer garantir cada vez mais democraticamente que as mulheres assumam suas posições políticas, sejam elas mais divergentes que ocorram, né? Mas que cada uma delas entenda que ao entrar o machismo na roda, há sim uma unidade para garantir com que nenhuma companheira sofra com essa opressão, né? Nos espaços onde a gente está, nas entidades, nas organizações que a gente está. Então, unidade para garantir com que, de fato, né, as opressões elas sejam sempre repudiadas, elas sejam sempre colocadas no lugar de que não servem para nós, de que não nos trazem nenhum tipo de benesse, pelo contrário. E liberdade e democracia para que todas as companheiras se desenvolvam o máximo possível as suas características, né, sindicais,
políticas, partidárias, anárquicas, enfim, o que seja, elas que decidam, né, como ver o mundo e como defender as suas posições no mundo. Então, acho que isso é fundamental para a gente. Por fim, obrigada de novo pelo convite, muita força na luta para vocês e muita força também na construção desse coletivo, que eu acho que é bem importante e muito fundamental na categoria de onde vocês estão falando, né? Obrigada, Marcela. Gente, estou bastante feliz por esse debate, acho que foi incrível. As mulheres aí trouxeram grandes contribuições, inclusive para a gente fazer outros debates mais aprofundados, né? A gente está aí com um grupo de estudos, com o grupo das mulheres, e que também a gente vai trabalhar com essa questão da formação. E aí são temas que eu acho que a gente precisa mesmo aprofundar de forma bem séria, né? Sobre a luta das mulheres, a luta de classe, a luta contra o racismo, contra a LGBTfobia. Eu acho que a gente tem muito para avançar. Já conquistamos muitas coisas, muitos direitos, né? Mas eu acho que a gente ainda está muito aquém daquilo que a gente quer, daquilo que a gente precisa, né? Eu vi bastante mulher colocando a questão da fala, agora a Marcela apontou muito bem essa questão da fala, né? Das mulheres irem falar, que é uma coisa que a gente precisa aprender também, uma ajudar a outra para a gente enfrentar, porque não é fácil, né? Estamos lá, sempre tem alguém falando, né? Algum homem falando alguma coisa, algum comentário indelicado, né? Que não deveria estar lá, enfim. E entendo que a gente precisa uma ajudar a outra para que a gente ultrapasse essas barreiras. Eu entendo que essa é uma das piores, assim, né? Essa questão da sexualização da mulher, a questão da chacota, né? Do risinho, que são coisas que às vezes são bem sutilzinhas e que a gente deixa passar e que não pode. Então, eu queria muito agradecê-las, agradecer aos companheiros e às companheiras todas que estiveram aqui. Foi incrível mesmo. Estou bem feliz. E muito obrigada, gente. Ivana? Pessoal, antes da Ivana falar, queria pedir para o pessoal abrir as câmeras para a gente tirar uma foto bonita aí com todo mundo, registrar. Realmente o debate foi enriquecedor, né? Duas mulheres aí para nos ensinar um pouquinho mais, né? Sabemos que é só o começo, né? É o início de uma grande, podemos dizer, um grande levante até, quem sabe, e espero que seja, né? Não só nos sindicatos, mas que nós possamos agregar isso nas nossas vidas e mudar também desde o chão da escola, né? Porque essa questão do machismo, nós sabemos, é estrutural, é histórico, é herança, enfim, e isso precisa começar a mudar dentro de nós, para, como disse a Marlene, né, que é vamos dizer assim, o lema do coletivo dela, né, vamos nos mudar para mudar o mundo. Isso é importante e isso é de uma força, né? Essa palavra é de uma força que nos faz realmente repensar muitas das nossas atitudes, muitas das nossas, por que não dizer, falsas identidades, né? Então, aqui eu quero realmente agradecer a presença de todas, de todos, e assim nós possamos, que esse seja o primeiro de muitos encontros, para que nós possamos, inclusive, não só debater, mas compartilhar experiências, compartilhar aflições, por que não também, né? E seguimos na luta, na greve pela vida e no tratar constante das nossas necessidades, dos nossos direitos, porque aqui nós chegamos àquela velha máxima, né? Sempre nos colocam os nossos deveres.
e os nossos direitos sempre colocam em segundo plano, mas que as mulheres possam se apropriar também dos seus direitos e fazer valer esses direitos em qualquer espaço que nós nos coloquemos. Tratamos hoje do sindicato, mas nós somos integrantes de todos e qualquer espaço dentro da nossa sociedade. E isso precisa ser um ponto forte. A nossa característica precisa ser esse ponto forte. Fazer valer a nossa palavra, nem que seja no grito. Boa noite. Boa noite. Obrigado, gente. Valeu, valeu. Parabéns. E a cada 15 dias a gente está reunindo as mulheres das DRE, tá? As mulheres em luta aí das DRE. Obrigada, Marlene, obrigada, Marcela. Oi? Obrigada, gente, também. Obrigada, boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada, boa noite. Adorei, muito bom. Boa noite. Boa noite. Eu consigo aqui desligar o telefone. Boa noite, Verusca. Boa noite, Ana. Boa noite, Parabéns. Parabéns, Verusca. Boa noite, Vi. Beijo. Parabéns para nós, Vitória. Nós Lindo, Tchau, foi lindo. Vitória. Eu coloquei Tchau, lá. Vitória. Sabor de quero mais, hein? Esse debate. com certeza. Sabor de quero mais. muitos. Já estou pronta para o próximo debate, por favor. Vitória maravilhosa. Tá Eu sei bom. que são maravilhosos. Beijo carinhoso para todos. Lindona. Boa noite. Parabéns, parabéns. Parabéns a todos.